Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos juntos, né, na casa do Senhor. A gente já estava com saudade dos irmãos, né, que semana passada a gente estava fora. A gente sente muita falta, né, nessa questão de estarmos reunidos, de estarmos junto com o povo de Deus para louvar o nome do Senhor no dia dele. E hoje é com grande satisfação que nós estamos aqui na casa do Senhor para louvar o seu nome e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no Salmo de número 18. Nós vamos ler somente 5 versículos, do 46 ao 50. Salmos 18, do 46 ao 50. Vamos fazer uma leitura conjunta, porque são só 5 versos. É rapidinho para ler, bem simples. Iniciemos então esse salmo. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificaste-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós glorificamos, Senhor, o teu nome nesta manhã, neste dia separado para te exaltar e te engrandecer. Glorificado seja, Senhor, todos os dias o teu nome, Pai. E nós te rogamos, Senhor, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, encha, Senhor, os nossos corações do teu Espírito e faça, Senhor, com que possamos cantar fortes os teus louvores, para que o seu nome seja ouvido em toda a face da terra. Nos ajude, Senhor, também com os nossos irmãos que estão longe, os missionários, que eles possam, Senhor, engrandecer o teu nome também neste dia, e conforme o ministério que o Senhor colocou, o compromisso no coração deles, eles possam ser prósperos e cumprir o papel deles, ó Pai. Abençoe esta igreja, cuida de cada um, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Este Salmo 18 aqui, ele é quando Davi está agradecendo a Deus, ele está falando com Deus referente às vitórias que Deus deu para ele, quando ele fugia de Saul, quando ele fala, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Quando Davi fugia de Saul, ele se escondia nas rochas, naquelas partes altas das montanhas, porque é tipo uma estratégia que ele não consegue enxergar quando o seu inimigo chega, e Deus sempre o protegia. Teve momentos em que Saul e Davi estavam na mesma caverna e Deus não colocou o coração de Davi para não se levantar contra Saul, e Saul não percebeu que Davi estava lá. Então Deus foi para Davi a rocha segura. Ele se colocava na rocha e ele confiava que o Senhor ia guardá-lo, ia protegê-lo. Então ele usava muito esses termos de rocha, de segurança, né? Um local bem seguro, porque realmente Deus o guardava nas mãos do inimigo. E Davi ele fala, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Deus o salvou por muitas vezes o livrou da mão dos inimigos. E ele fala, exaltado seja o Deus da minha salvação. E no 49, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Deus, ele faz tantas coisas nas nossas vidas que às vezes nós não percebemos. Ele nos tira de muitas ciladas do inimigo. Às vezes, quando estamos no trânsito, ele nos livra de alguém atingir o nosso veículo. Ele nos livra quando estamos na rua de alguém
nos abordar e levar aquilo dos nossos pertences. Ele nos protege a nossa saúde, como Ele tem feito até o dia de hoje, com toda essa pandemia, todos estamos aqui. E graças a Deus por isso, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E nós devemos glorificar o nome do nosso Deus. E com esse intuito, eu vou pedir à igreja que se coloque de pé, e nós vamos cantar: Tua é a glória e o poder. Glória
para sempre, em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Mesmo quando nós não percebemos que Ele está agindo. E nós vamos cantar: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos.
dentro do templo do nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Slon, que leve a Deus em oração, peça que Deus prepare ainda mais os nossos corações para receber a sua palavra e também o coração das crianças, assim que forem para as postadas. Amém. A igreja pode se sentar. As crianças podem ir para as suas salas com os seus professores. E a palavra está com o pastor. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Já faz uns 2, indo para 3 anos, eu decidi não mais pregar tematicamente aqui na igreja e trazer, ao invés de temas, pregar os livros das Sagradas Escrituras. Resolvi fazer um propósito com Deus, de não terminar o meu ministério pastoral sem tentar expor todas as Sagradas Escrituras, livro por livro, capítulo por capítulo. Irmãos amados, eu me surpreendi com a graça que tem sido dada com a instrução que a palavra de Deus, em todos os livros, traz para a igreja. Tem sido muito edificante para a minha vida fazer esse estudo no livro de Gênesis. Eu tenho crescido como servo de Deus e eu sou inteiramente agradecido a Deus por poder expor isso aqui na igreja, essas verdades tão benditas, de histórias conhecidas nossas, mas que a gente não tinha ideia da profundidade da revelação de Deus quando a gente se atém a se aprofundar. Porque a palavra de Deus pode ser uma piscina, se você não tiver fôlego, mas se você tiver fôlego, pode ser um oceano. Você vai. Então tem sido muito gratificante estudar a palavra de Deus junto com os irmãos aqui pela manhã, no dia de domingo. Nós chegamos no capítulo de número 21 do livro de Gênesis. Eu peço aos amados irmãos que abram a sua Bíblia para lá. Nós estamos vendo, irmãos, vimos isso no domingo passado, que o Senhor Deus, Ele é o maior protetor da família. Deus, Ele, em Gênesis capítulo de número 20, verso 1 a 18, nos mostra que Ele protegeu o casamento de Abrão do adultério. Não é fácil guardar o nosso casamento. E nós aprendemos que Deus, Ele protege tanto a nossa família, quanto também a nossa descendência, os nossos filhos.
Então Deus havia prometido a Abraão que dele haveria de nascer uma descendência. E se Abimeleque se apossasse de Sara, tivesse uma conjunção carnal com ela, então a descendência messiânica seria comprometida. E nós vimos então a seriedade, irmãos, com a qual Deus vela pelo casamento dos seus servos, dos crentes. Deus faz isso. O contexto então do capítulo de número 21 é a peregrinação de Abraão até a terra de Gerar, na região dos filisteus. Nós vamos ver isso. E nessa peregrinação, nós vamos ver o diabo usando pessoas para destruir a linhagem messiânica, porque a semente messiânica viria de Abraão. E nós vamos ver esse atentado. Deus preserva o casamento de Abraão, né? Abimeleque, como nós vimos, esse era um título dos reis filisteus que era dado, né? E nós vimos que Abimeleque significa, né, meu pai é rei. E nós vamos perceber então que Deus, como nosso pai, ele é aquele que preserva o casamento dos seus filhos, guarda, né, a descendência de maneira santa. E nós vamos ver isso claramente. Aqui no capítulo de número 21, você vai perceber isso. Nós vamos notar aqui, irmãos, uma nova cena, um novo momento na vida de Abraão. Nós vamos notar aqui o nascimento de Isaac. Capítulo de número 21, nós vamos observar Deus cumprindo a sua promessa. Por isso o tema do sermão hoje de manhã é esse, uma promessa cumprida. No capítulo de número 18, Deus visita Abraão e diz para ele que daqui a um ano o visitaria e ele estaria com o filho nos braços. E aqui no capítulo de número 21, nós vemos a promessa sendo cumprida, literalmente. Deus visita Sara, ela vem a conceber, esse menino nasce, é dado o nome de Isaac para ele, Abraão o circuncida, e nós vamos perceber que o capítulo de número 21, ele vai se encerrar de uma maneira trágica. Ele começa de maneira muito feliz. Você vai notar isso. O capítulo de número 21 poderia ser, irmãos, se ganhasse um título, seria, né, mais ou menos assim, né, uma história de riso. Você vai notar que todo mundo aqui está muito feliz. É uma alegria imensa na casa de Abraão, porque nasceu o filho prometido. Isaac veio, é uma felicidade enorme. Todos estão felizes. Abraão está feliz, Sara está rindo pelos cotovelos. O nome de Isaac significa aquele que ri. Todo mundo está rindo. É uma felicidade imensa. Mas nem tudo é flores. É na família da aliança. E nós vamos perceber que o capítulo de número 21, ele vai então se encerrar de uma maneira muito pesarosa, muito triste para a família de Abraão. E eu queria que você notasse isso. O objetivo, então, de Moisés, ao escrever esse capítulo de número 21, é nos mostrar, irmãos, o início, né, dessa semente messiânica, a continuação da linhagem messiânica, através de Isaac, e a separação de Ismael, a família de Abraão. Isaac vai ser um dos patriarcas do povo de Israel. Nós vamos perceber que Ismael, ele vai ser retirado da família de Abraão. E ele vai ser o pai dos povos árabes, dos povos islâmicos. E esse irmão, ele vai perseguir o seu outro irmão por todas as gerações. E até os dias de hoje, nós vemos esse conflito entre esses irmãos acontecer ali na Palestina, por causa dessa separação abrupta que houve, Abraão mandando o seu filho Israel embora de casa. Esse é o objetivo, é o nascimento desses dois pais, dessas nações. Moisés aqui vai registrar isso claramente para que você perceba isso.
né, registrado para que nós tenhamos essa ideia. Né? Nasceu o filho da aliança, foi mandado embora o filho da carne, o filho da escrava. Consequências virão dessa separação. Então vamos olhar, irmãos, eu quero então que você olhe comigo o texto. Né? Nós vamos perceber aqui essas verdades, né, essas divisões que saem do texto. Eu queria que você olhasse comigo. Em primeiro lugar, então, Abraão e Sara vão receber uma visita esperada. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui uma ordenança cumprida. Né? Abraão, ele vai desde cedo incluir o seu filho na vida religiosa, na vida com Deus, desde cedo. Uma ordenança cumprida. E nós vamos ver aqui uma separação dolorosa. Perceba que isso aqui vai brotar, irmãos, esses pontos vão sair das Sagradas Escrituras. Você vai perceber aí, no verso de número 18, né, do capítulo de número 21, Abraão mandando, né, ir embora Ismael e Agar, sua escrava, e nós vamos ver essa separação dolorosa. Você vai perceber aí, no verso de número 5, e perdoe, 5 não, verso de números 9, cadê? Verso de número 11. Que essa separação foi muito penosa para Abraão. Vejam só comigo aí, verso de número 11 vai dizer isso. Que essa separação foi muito dolorosa para Abraão. Abraão estava mandando ir embora o seu filho. Imagine isso. Então vamos olhar, irmãos, vamos perceber aqui o que Deus tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, a primeira divisão desse texto, que nós vamos perceber aqui, é uma visita esperada. Olhem comigo, por favor, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Percebam aqui que Deus, ele vai fazer uma visitação na casa de Abraão. Meus amados irmãos, essa era a visita mais esperada que aquele homem que estava peregrinando com Deus há 25 anos esperava. Se você perceber, irmãos, todo o drama da família de Abraão se resumia a não ter filhos. Ele não podia ter filhos. Sara era estéril. Isso era uma dor tremenda no coração de Abraão. Se você perceber no capítulo de número 15, Deus vai falar com ele e vai prometer, irmãos, filhos, e ele vai responder. Vejam só como é que ele responde. Ele já estava conformado que ele não teria filhos. Gênesis 15, verso 2, vai dizer aí. Versículo 1 ao 2, vamos ler. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Percebam, irmãos, que esse homem ele já estava conformado. Já estava numa idade muito avançada. Se você ler lá em Hebreus, capítulo de número 11, vai dizer que ele já estava com a carne amortecida. Esse homem já não pensava mais em ter filhos. Ele vai dizer: meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. E aí nós vamos perceber que Deus se encontra mais uma vez com Abraão, capítulo de número 18. Percebam comigo, esse homem está cabisbaixo, né? Esse homem já na sua velhice achava que não ia ter filho, já estava conformado, e Deus aparece a ele novamente. Capítulo 18, vai dizer assim, me perdoe, capítulo de número 17, verso 1 e 2, diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Quantos anos Abraão tinha? 99. Esse homem disse: estou morto. Já sou velhinho, né, vou aguardar a cova. Não tem como ter mais filhos. E percebam que Abraão, pensando, meditando sobre isso, Deus então vai ao seu encontro. E ele diz assim: Apareceu-lhe o Senhor
e disse: Eu sou o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus está puxando aqui a orelha de Abraão. Levanta a cabeça. Anda de maneira perfeita na minha presença, sem duvidar. E ele vai dizer: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Agora perceba, irmãos, que Deus vai fazer essa promessa. E qual vai ser a reação de Abraão? Olhem comigo, por favor, no verso de número 17, capítulo 17, verso 17. Qual é que vai ser a reação de Abraão, já velhinho, 99 anos, com a bengala na mão, com o pé já na cova, né? Qual é a reação dele? Vamos ler? Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 99 anos. Percebam que esse homem, ele duvida, ele se ri, né, do que Deus está prometendo para ele. Nós vamos perceber, irmãos, que essa dúvida também estava no coração de Sara. Olhem comigo, por favor, capítulo de número 18. Vamos ler todos juntos? Verso de número 11, diz assim, 18, 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e a Sara, e Sara terá um filho. Perceba, irmãos, que Deus aqui está tratando do coração de Abraão e de Sara. Não é fácil. Já se havia passado 25 anos, Deus prometendo um filho. Abraão riu, Sara riu. E riem de Deus. E Deus vai dizer: há algo difícil, demasiadamente difícil para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Perceba então que Deus, o capítulo de número 21, vai iniciar dizendo: visitou o Senhor a Sara. E que visita é essa? A visitação do Senhor, irmãos, sempre tem um lado negativo e um lado positivo. A visitação do Senhor pode ser tanto positiva quanto negativa. Se você ler em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 5, vai dizer que se o povo de Israel não obedecesse ao Senhor, Deus visitaria aqueles desobedientes e puniria eles. Então há uma visitação, irmãos de Deus, justa, né, na sua ira, que pune os desobedientes. Mas há uma visitação de Deus, irmãos, benéfica. E essa visitação de Deus benéfica, que intervém na vida, que intervém na família, que intervém no seu povo, é essa visitação que Deus está fazendo aqui. Uma visitação boa. E que visitação foi essa? Deus visitou a Sara, diz aqui o texto. Qual foi essa visitação que Deus fez a Sara? Deus fez uma visitação a Sara aqui, irmãos, de duas maneiras. Primeiro, Deus visitou o ventre seco de Sara. Sara era estéril. Ela não podia dar filhos. Isso você vai ver lá no capítulo de número 11. Vai registrar lá que Sara, ela era estéril. Verso 26 a 30. Moisés vai registrar que Sara tinha um ventre seco. E Deus visitou Sara de uma segunda maneira. Ela já tinha 90 anos de idade. Deus visita ela biologicamente e Deus visita ela também fisicamente.
era completamente improvável que uma velhinha de 90 anos, né, uma velhinha, né, do 71, já quase, né, com a bengala próximo à cova. Isso era inimaginável. Nós vamos perceber, irmãos, então que Deus visita para que ela tenha o seu ventre frutífero e ela também tenha condições físicas de gerar um menino. Percebam que Deus visitou e essa visitação de Deus vai trazer alegria. Essa família está em festa. Vejam a reação de Sara no verso de número 6 e 7. Vamos ler todos juntos? Leiamos qual foi a reação de Sara. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Perceba, ela vai dizer aqui, onde se ouvir essa história de uma velhinha do 71, dando filhos, todo mundo vai rir. Isso é piada, não existe. E ela vai dizer aqui, o texto vai dizer que Sara começou a rir, a gargalhar. Ela começou, irmãos, a ficar muito alegre no seu espírito. Deus, irmãos, está aqui provando que a sua palavra pode ser cumprida até mesmo na velhice. Ela vai finalizar dizendo: pois na velhice lhe dei um filho. Deus pode visitar, pode cuidar da sua família e está cuidando da família dele e vai visitar a família dos crentes até mesmo na velhice. Nós podemos ir, achar graça. É irônico o que Deus está fazendo. Percebam, meus amados irmãos, que o texto vai continuar. E ele vai nos mostrar aqui o que vai acontecer. Vamos ver aqui então. Segundo lugar, uma ordenança cumprida. Veja só então o que Abraão vai fazer com esse filho dele. Essa casa está em festa, está em alegria, em êxtase. Abraão vai tomar aqui algumas precauções para abençoar o seu filho. Qual foi então, irmãos, as ordenanças que Abraão obedeceu aqui, né, para abençoar o seu filho? Veja comigo, por favor, verso de número 3 e 4. Vamos ler? Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Perceba, quem é que havia ordenado Abraão fazer essas coisas? Deus. Por isso, uma ordenança cumprida. Quais são as ordens que Abraão vai cumprir aqui? Em primeiro lugar, o nome do seu filho. Quem deu o nome do seu filho? Deus. Abra comigo, por favor, todos juntos, para Gênesis 17, verso 17. Olhe comigo, por favor. Vamos ler juntos. Diz assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de mim. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Como é que Deus manda chamar o menino? Isaque. O nome Isaque, irmãos, em hebraico significa ele ri. Por que você colocaria o nome do seu menino ele ri? Estranho, né? Ele ri, vem cá. Acha graça, vem cá. Coisa estranha, né? Ele ri, colocar o nome de um menino, ele ri. Meio estranho isso, é de achar graça, né? Percebam. Quem foi que riu de Deus quando ele falou que na velhice Abraão teria um filho? O próprio Abraão. Quem riu
da promessa de Deus quando disse que visitaria Sara daqui a um ano? Sara. Deus, então, de forma irônica, irmãos, vai dizer: sabe como vai ser chamado teu filho? Aquele que ri. E quando você olhar para Isaac, você então vai se lembrar que eu estou rindo de você, eu estou rindo da sua incredulidade, eu estou rindo do seu ceticismo, porque você não creu em mim. Todas as vezes que você chamar Isaac, você vai lembrar que Deus está rindo de você. Nós vamos encontrar isso, irmãos, no Salmo de número 2, quando Deus vai dizer que ele se ri daqueles ímpios que não creem na sua palavra, que não obedecem o seu filho, que não beijam a mão do Senhor Jesus Cristo. Deus se ri deles. Nós vamos perceber aqui que Deus agora estava rindo de Abraão e Sara, com o nascimento desse menino. Todo mundo está rindo. Abraão está rindo, Sara está rindo, Isaac está rindo, todo mundo está rindo, e Deus está rindo de toda essa história. Era uma história improvável. Mas perceba que Abraão, agora, a partir de agora, ele não vai mais rir de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai levar muito a sério. Percebam que o nascimento do filho, ele trabalha na vida dos pais. Quando os filhos nascem, nós vamos perceber, irmãos, que há uma mudança na nossa vida. Agora, há uma percepção aqui de Abraão, que ele tem que ser obediente a Deus de maneira muito restrita. E agora ele entende que ele tem que ser exemplo para o seu filho em tudo. A primeira coisa que ele faz em obediência a Deus é não trocar o nome do filho. Como é o nome do filho? Aquele que ri. Deus vai rir de mim para todo sempre, mas eu vou colocar em obediência. Eu vou chamar ele aquele que ri. Em segundo lugar, a segunda obediência aqui que Abraão faz está no verso 4. Vai dizer: Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. A segunda obediência, irmãos, que Abraão faz, logo em tenra idade, foi apresentar o seu filho para Deus. E como é que se apresentava, irmãos, o filho para Deus? Fazendo a circuncisão. Essa era a maneira que o povo veterotestamentário entrava na família da aliança. Todos aqueles que quisessem ter parte com Deus teriam que apresentar seus filhos para o 8º dia, quando ele estava bem amadurecidozinho, 7 dias para o povo de Israel é perfeição. Ao 8º dia, amadurecimento. O filho era apresentado, era circuncidado. Percebam que Deus estava fazendo aqui um plano, irmãos, de redenção. E esse plano de redenção é feito com aqueles que são crentes, aqueles que são separados para Ele. E nós vamos perceber, como diz aí, capítulo de número 17, nós vamos perceber que Deus vai dizer no verso, irmãos, de número 19, Ele diz: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então percebam que Isaque, ele precisava ser circuncidado. Ele precisava entrar em pacto com Deus. Por quê? Porque a partir dele, irmãos, daria-se continuidade à linhagem messiânica. Dele nasceria Jacó e Esaú. Deus escolheria Jacó. De Jacó, Deus escolheria Judá. E de Judá, irmãos, nasceria o rei Davi. E do rei Davi nasceria o Senhor Jesus. Se você perceber a árvore genealógica, você vai perceber então que o Senhor Jesus, ele descende da linhagem feita com Abraão, com Isaque. Daqueles que são separados, Deus tomou aliança com ele. E Deus, irmãos, então abençoaria o filho de Abraão e todos aqueles que nasceriam depois de Isaque. Perceba então que esse menino, ele é consagrado a Deus desde tenra idade.
E você vai perceber que aqui no capítulo de número 21, o nome de Isaac é posto a lume e o nome de Ismael é esquecido. A partir do capítulo de número 21, Moisés, de maneira intencional, mostrando o pacto que vem com Isaac, você vai perceber que o nome de Ismael nem é descrito. Você vai perceber, a partir do verso de número 8, que agora é usado o filho da egípcia, o filho da escrava. O nome de Ismael é esquecido. Por quê? Porque, irmãos, a partir de agora, a ênfase é dada inteiramente para o filho da aliança, Isaac. Perceba bem isso, esse contraste que Moisés quer que o povo judeu note. E agora nós vamos para a terceira parte aqui da história. É uma separação dolorosa. O texto, irmãos, inicia com fogos, com festa, com um churrasco, nasceu o filho da aliança, mas agora nós vamos mudar para uma cena de partir o coração. Um pai mandando o seu filho ir embora. Você imagina um negócio desse? Muito triste, mas teve que acontecer para a preservação da família da aliança. Por que Abraão mandou o seu filho embora? Você teria coragem de mandar um filho embora? Imagina um negócio desse na sua família. Quem aqui, qual é o pai, qual é a mãe que mandaria um filho embora de casa? Muito triste, não é, irmãos, isso? Isso é de chorar, é de partir o coração. É de mostrar que Abraão não era um pai bonzinho. Parece aqui que Abraão era um pai muito ruim. Mas quem era mais ruim do que Abraão era Sara. Porque Sara, essa velhinha, né, meio azeda, meio ranzinza, parece que encasquetou aqui com o filho da escrava e ela vai mandar Abraão mandar o seu filho embora. A arquiteta todinha aqui foi Sara. Que coisa triste, né? Essa velhinha que vai dizer que todos iam ouvir a história dela, iam se alegrar com ela, iam rir com ela, agora ela fecha a cara e se torna ranzinza. Se torna uma velhinha dura de coração. Mandar o menino embora? Que coisa triste. Não tem ninguém para chamar a atenção dela de fazer um negócio desse, de mandar o menino para o deserto e quase morrer, à míngua, sem água no deserto. É muita maldade, né? Cadê o direito humanos? Conselho tutelar? Devíamos apresentar essa velhinha para o conselho tutelar, né? Mas, irmãos, vamos perceber aqui que tem um motivo pelo qual Sara fez isso. Vamos observar? Olhe comigo, por favor, o texto. Antes de você julgar Sara, antes de você condená-la, vamos olhar aqui o motivo pelo qual ela fez isso. Vamos ver? Verso de número 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e a seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Percebe, irmãos, qual foi todo o motivo do drama familiar para a expulsão de Ismael de casa? Qual foi? Percebam, Ismael estava caçoando de Isaac. Irmãos, vamos entender o contexto. Perceba que vai dizer aí no verso de número 8, que Isaac, ele foi desmamado. Naqueles dias, na cultura antiga, havia-se uma festa
quando o menininho alcançava a idade de comer, de se alimentar a si próprio, eles então faziam uma festa, porque agora esse menininho estava preparado para a vida. Ele podia ser um homem. E ele estava então sendo desmamado. É como nós fazemos, né, com as nossas meninas, né, com as bodas de 15 anos. Não tem aqueles 15 anos, né? Então, aos 15 anos, né, se faz uma festa para a menina, por quê? Porque ela já está preparada para ser uma mulher. Né? 15 anos já está sendo preparada, né? A mulher ela já está sendo preparada para o casamento, né? Para a vida. Né? 15 anos, então, se faz a boda das meninas. Né? Tem isso, esse negócio cultural. Né? Aqui era o que estava acontecendo. Abraão, como era um homem muito rico, ele então dá um banquete, chama todo mundo, faz aquela festa, e aí no meio da festa acontece um trelelé. Quem aqui já foi para a festa de criança? Criança brigando com criança, né? E aí uma criança está com um brinquedo, a outra puxa o brinquedo, e a outra não quer dar um brinquedo, aí a criança vai dar uma mordida no braço da outra, a outra dá um grito lá nas alturas, e aí de repente, né, elas vão correndo, bate no bolo, o bolo vira, e aí aquela festa de aniversário vira um pandemônio, e é uma coisa, e acabou a festa. Foi isso que aconteceu aqui. Irmãos, agora percebam, quantos anos tinha Ismael para caçoar de Isaac? Que a idade do desmame era entre 2 e 3 anos. Isaac tinha entre 2 e 3 anos. Agora, quantos anos tinha Ismael? Olhem comigo, por favor, irmãos, capítulo de número 16. Vamos ver aí, todos juntos? Me perdoe, capítulo de número 17, verso 23. Vamos ler? Diz assim: Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa lhe circuncidou a carne do prepúcio, de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de quantos anos? 13 anos quando foi circuncidado da carne do seu prepúcio. Perceba que ele tem 13 anos. Mas vai se passar, irmãos, até o capítulo de número 21, você vai perceber que Isaac tinha aí mais 2 anos. 2 a 3 anos quando ele foi desmamado. Então percebam que esse Ismael não era um menino. Ele já tinha, né, em torno aí, né, de 15, 14, 15, 16, né, era um adolescente. 15, 16, 17 anos de idade. Então percebam, Ismael já era grande, já era um menino, né, que não era mais para ser chamado de menino, já era um adolescente. Perceba, irmãos, como era o caráter de Ismael. Abra comigo, por favor, para o capítulo de número 16. Quem era Ismael? Olhem comigo, por favor, todos juntos. Vamos ver o mau caráter que era ele. Percebam comigo. Vamos ver aí, capítulo 16, verso 12. Vamos ler todos juntos? Diz assim. Vamos ler verso de número 11. Diz assim: Disse-lhe o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Percebam que esse menino, esse adolescente, esse aborrecente, que caçoava de uma criança de 2 anos de idade, né? Esse rapaz, irmãos, desde tenra idade, ele já veio com um temperamento ruim, com uma personalidade,
irmãos, mal. E parece que ele puxou para sua mãe. Percebam como era sua mãe. Abram comigo aí, por favor. Ou, voltando aí alguns versos, capítulo de número 16. Olhem como era sua mãe. Verso de número 4. Vamos ler? Capítulo 16, verso 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Né? Isso dizendo que Abraão concebeu Agar. Vendo ela, Agar, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Perceba, tem um ditado que diz, né, tal pai, tal filho. Para Ismael é tal mãe, tal filho. Percebam que esse menino, ele era um menino ruim, não era um menino bom, era um jumento selvagem. Né? Esse rapaz, ele era ruim de se lidar, era um filho, né, que não era obediente, era um caçoador, né, era uma pessoa que irritava os outros. E percebam que a mãe apoiava, ela não recriminava, né, e criava-se, então, dentro do seio familiar de Abraão, circunstâncias, irmãos, completamente azedas, de azedume. Não dava para conviver. A tal ponto de Sara, então, dizer para Abraão. Vamos ver aí? Verso 21, capítulo 21, verso de número 10. E disse a Abraão: rejeita essa escrava, é seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Motivo pelo qual Sara entendeu, a partir daquela situação, é que, irmão, se esse rapaz ele estava fazendo isso com o filho dela, perceba então que ele, um jumento selvagem, quando Abraão morresse, então esse jovem ele brigaria, ele faria o escarcéu, ele causaria maior transtorno depois que Abraão batesse as botas. Isso seria motivo de morte para Sara. Ela vai dizer que ela não queria que o filho dela convivesse com esse jovem, porque ele era uma má influência, uma péssima presença dentro de casa. Ele ia colocar a perder toda a casa. Era um jumento selvagem. Não tinha como ficar dentro de casa com ele. Não tinha quem domasse ele. Ele era totalmente duro na sua cerviz. A mão dele seria contra todos, diz a palavra de Deus. E a mão de todos contra ele. Não tinha como conviver. E é por isso, então, irmãos, que Sara pede para Abraão mandar ele embora. E aí, nós vamos ver, então, o sentimento de um pai. Veja só como Abraão ficou. Diz aí. Pareceu isso, verso 11, muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Mas percebam, irmãos, esse homem ele foi dormir, ele foi deitar, ele foi descansar. E aquilo estava no seu coração, doendo. Mandar o filho embora. E ele não queria. E agora ele ia brigar com a sua mulher. Ele ia brigar com Sara. Ele dizia, não, você está errada. Mandar o meu filho embora eu não mando. Né? E vai dizer, quem sabe, ele vai dizer, entre meu filho e você, eu prefiro meu filho. E criou-se uma discussão ali. Né? Gerou-se então um desconforto. Quem sabe nessa noite aqui, Sara então mandou Abraão dormir no sofá. Vá dormir no sofá. Você não vai dormir na cama. Não quero você aqui perto de mim. Você não quer me ouvir. Mas perceba, irmãos, aqui tem momentos em que os homens não querem ouvir a mulher. Mas percebo aqui que Sara tinha razão. Há momentos em que a mulher tem razão. A percepção feminina é maior do que a masculina. Cheira, né, coisa estragada longe. O que aconteceu? Vamos perceber que Deus, ele vai falar com Abraão.
e vai então ratificar, vai carimbar aquilo que Sara havia dito. Vamos ver? Diz assim, verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara. Olha aí um puxão de orelha nos maridos. De noite, de orelha quente, né? Dormindo no sofá, tá vendo? Aí você então tem que se ajoelhar, orar a Deus e dizer, Senhor, realmente a minha esposa tem razão. E olha aí, vai dizer então, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva, percebam, o nome de Ismael nem é citado, filho da serva, sempre o filho da serva. Farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, bolos à costa de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Que coisa triste, né, irmãos? Perceba aqui, então, que Abraão, ele vai se levantar de madrugada, vai tomar um pão e vai tomar um odre d'água. Mas Abraão era muito rico, que homem mesquinho, né? Despediu seu filho e a sua escrava com um pão e um odre de água. Triste isso, né? Mas percebam que aqui, naquela cultura, naquele estado, naquela época, Abraão estava dando a alforria para Agar. Ela não mais seria escrava. A partir daquele momento, ela seria dona da sua vida e da sua família. Então, Abraão despede ela sem nada, porque ela está dando alforria da sua escravidão. E o texto continua. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino, que não é um menino, é um adolescente já, 16 anos, 17 anos, debaixo de um arbusto. E afastou-se e foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Cena triste, né, irmãos? Muito triste, no deserto, os dois morrendo de sede. Não sabemos aqui quantos dias errantes eles passaram atravessando o deserto. Não sabiam para onde ir. Possivelmente ela era egípcia, estava voltando para o Egito, não sabemos. Fato é que acabou a água. Já se passou um dia, 2 dias, 3 dias sem água. Essa mãe colocou o menino para não ver ele, nos últimos suspiros e clamando, mãe, me dá água, mãe, me dá água. Vai dizer que ela levantou a voz e chorou. Nesse momento nós vemos aqui uma intervenção de Deus. Verso 17 diz assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, via ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Percebam, meus amados irmãos, aqui então a conclusão. Nós estamos chegando ao final desse texto. E aqui então está uma grande ruptura familiar. Isaac nasceu, vai ser o herdeiro, vai ser o pai dos judeus, o patriarca de Israel. Nós vamos ver aqui do outro lado, fazendo essa bifurcação, Ismael sendo o pai dos árabes, sendo o pai dos islâmicos. Percebo aqui 2 nações com pais completamente diferentes. Um que serve a Deus, Yahvé e Elohim, patriarca de Israel, aquele que é o pai também dos patriarcas da fé judaica. E do outro lado nós vamos encontrar então aquele que é o pai dos árabes, irmão de Isaac, que vai perseguir Israel para todo sempre. Um irmão rejeitado, um irmão separado, que por causa dessa rejeição,
vai criar então um povo que vai ser um espinho, uma pedra no sapato de Israel para todo sempre. Ele vai ser o pai dos árabes, vai ser o pai, irmãos, também dos islâmicos, né? Vai nascer Maomé, e Maomé então descende dos árabes, e nós vamos perceber então duas religiões, dois povos, dois deuses se confrontando. Perceba então aqui a ruptura. Isso aqui é nos mostrado para que nós possamos, irmãos, perceber aonde vai alguém que abandona, né, a casa de Deus e os desdobramentos disso para a humanidade até os dias de hoje. Muito bem. Quero então concluir fazendo algumas aplicações à luz desse texto para a nossa vida. A primeira aplicação é essa aí. O que Gênesis, capítulo de número 21, de forma prática nos ensina, irmãos? Vamos ler todos juntos? Yahvé, mais uma vez. Vamos abrir. Salmo de número 113, verso de número 9. Vamos perceber aí, irmãos, esse Deus bondoso. Quem é esse Deus? O que ele faz com as suas servas? Qual é o cuidado que ele tem? Vamos ler? Todos juntos? Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Mais uma vez. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. A primeira aplicação, irmãos, prática que nós vemos de Gênesis, capítulo de número 21 para a nossa vida, é que Deus, ele visita as suas servas. Irmãos, todos os filhos da aliança de Gênesis nasceram de mulheres estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. E nós vamos ver durante toda a história bíblica, Ana era estéril. E nós vamos perceber aqui no Salmo de número 113, verso de número 9, esse Deus, irmãos, do seu povo, o que ele faz com as suas servas? Deus visita, né, suas servas para que elas sejam mães, para que elas, irmãos, vivam em família. Deus é um Deus poderoso que tem cuidado da família dos crentes. Então nós não podemos perder a fé nesse Deus que visita suas servas. Se ele fez isso ontem, ele pode fazer isso hoje, ele pode fazer isso amanhã. Deus é um Deus que cuida das suas servas. Então, irmãos, entendemos que Deus é o Deus da vida, ele gera vida e ele tem se agradado de dar filhos santos, consagrados a Deus, uma geração que vem para a glória do nome dele. E Deus, então, é aquele que visita, né, suas servas. Toda a constituição, né, de uma mulher é feita para amamentar, para cuidar, para acalentar, ter filhos. E nós percebemos aqui essa teologia, né, que perpassa desde Gênesis, passando pelos Salmos, né, chegando até os Evangelhos, quando nós vemos Deus mandar a visitação do seu Espírito, né, e fazer com que Maria, né, tenha um filho que não nasce da semente do homem, mas nasceu de Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. E nós percebemos então que o Filho de Deus, ele foi gerado por Deus. E todos os filhos, eles nascem, irmãos, não somente, né, pela questão biológica, mas pelo querer de Deus, pela vontade de Deus. Deus visita suas servas. Deus visita e faz a mulher estéril ter filhos. Nós temos que crer nisso. E nós temos que esperar nesse Deus que visita as nossas famílias para que tenhamos filhos. Esse era o sonho de Abraão. Abraão e Sara nutriam o sonho de ter filhos.
E Deus, irmãos, visitou a casa de Sara. Visitou Sara. Percebam, Deus é um Deus que visita nossas famílias. Se nós oramos por filhos, se nós esperamos filhos, tem uma visitação, irmãos, benéfica de Deus para aqueles que esperam filhos. Deus é gracioso. E nós vemos aqui Deus visitar, né, aquela mulher que tinha tudo na sua vida, né, para ter descontentamento, para não ter alegria, para não ter motivo de riso. Deus então é o Deus da esperança, o Deus Todo-Poderoso. E Ele visitou a vida de Sara. Isso traz alegria para nós. Perceber de um Deus que promete filhos. E filhos santos. Filhos que venham ser para a glória dEle. Que venham trazer alegria ao coração das suas servas. Isso é bonito de ver. Que Deus é esse? Qual é o Deus que nós cremos? É o Deus, irmãos, de Sara. É o Deus de Gênesis 21. Esse é o Deus da família. Esse é o Deus que visita a nossa família. Todos nós sabemos, né, da luta que eu e a minha esposa tivemos para ter filhos. Eu não tinha nem lido, né, esse texto, né, mas eu percebo agora, né, essa visitação que Deus faz claramente, né, num ventre seco, num ventre estéril. O que esse Deus, o Deus da vida, pode fazer na vida das suas servas? Vai dizer o Salmo: faz a mulher estéril, viva em família e seja alegre mãe de filhos. Que bênção! Louvado seja Deus! E o Salmo termina dizendo: aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Alegria por isso. Nós aprendemos então aqui em Gênesis, capítulo de número 21, que Deus é um Deus que visita nossas famílias e traz filhos para a glória dele. Segundo lugar, irmãos, nós aprendemos também que Deus faz outra visitação. Vamos ler aí? Segundo lugar, Yahvé. Vamos ler todos juntos? Yahvé. Qual foi a primeira atitude que Abraão tomou ao tomar o seu filho nos seus braços? Colocar o nome que Deus ordenou, circuncidar seu filho, fazendo com que ele entrasse em pacto com Deus. Perceba, irmãos, que isso é aquilo que nós lemos em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 1 a 4. Vamos ler todos juntos? Percebam aí o que o apóstolo Paulo, ele vai, irmãos, interpretar sobre essa questão de pais que apresentam desde cedo os seus filhos para a vida com Deus. Vamos ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Percebam que o termo pais, no verso de número 1 e no verso de número 4 é diferente. No verso de número 1, filhos, obedecei a vossos pais, está dizendo que os filhos têm que obedecer a pai e mãe. O verso de número 4 vai dizer: e vós, pais. O termo aqui no grego, irmãos, é para o pai homem. E vai dizer aqui que o pai homem não pode provocar os filhos a ira, a rebeldia. Por quê? Porque o pai é o sacerdote do lar. O pai é o espelho do filho. O pai tem que ser exemplo para o filho. Abraão deu nome para o filho e o estava ensinando
nas coisas do pacto, desde cedo, um pai tem que ser mestre do seu filho nas coisas religiosas. E Deus abençoa, irmãos, quando os pais, homens, o pai sacerdote do lar, o pai que é o pastor de casa, ele não somente cria o filho, dando pão, dando roupa, dando escola, mas ele, acima de tudo, cria filhos para Deus. E mostra aos seus filhos que eles devem escolher viver em obediência a Deus desde tenra idade. Irmãos amados, por que Abraão mandou Ismael embora? Sabe por quê? Porque Ismael, apesar de ser circuncidado, era um jumento selvagem. Nunca quis a obediência. Isaac, irmãos, foi o filho da obediência. Aquele filho que foi criado desde o início e admoestado, irmãos, a andar nos caminhos do Senhor. E esse filho, você vai perceber comigo mais para frente um pouquinho, ele é o filho da aliança que deu alegria para os seus pais. Por quê? Porque se você ensina seu filho, a sua filha, a amar a Deus sobre todas as coisas, amar os mandamentos de Deus em primeiro lugar, você vai perceber que esse seu filho, a sua filha, vai ser, em consequência disso, obediente e vai amar a você. Porque se uma criança desde cedo aprende a orar, a ler a Bíblia, a se devotar a Deus, ela vai então ter uma vida com Deus. E ela vai obedecer a você e amar a você, porque ela obedece a Deus em primeiro lugar. Perceba aqui que vai dizer que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. É por causa do Senhor. Então você, desde cedo, como um pai, você tem que ensinar seu filho a obedecer ao Senhor, não a você. Esse é o nosso erro. Obedeça, menino, seu pai está mandando. Não é assim. Obedeça, menino, Deus está mandando. Obedeça, menina, sua mãe está mandando. Não. Obedeça, menina, Jesus está mandando. Pais que são obedientes a Deus levam seus filhos a serem obedientes a Ele. E quando os filhos são obedientes a Deus, eles vão então ter o coração enternecido, a alma quebrantada, o coração despido de vaidade, de orgulho, vai ser um filho obediente ao Pai. O temor que nós devemos colocar nos nossos filhos, irmãos, tem que ser o temor a Deus. Não podemos deixar os nossos filhos serem um jumento selvagem, que às vezes obedecem a gente por fora, mas por dentro dão coice. Todos nós estamos lembrados, né, daquele menininho, né, que o pai chegou na igreja e disse: meu filho, sente-se, senão você vai apanhar. Olhe para o pastor, ouça a pregação. Aí o filho, né, cruzou o braço e disse para o pai: por fora eu estou sentado, por dentro eu estou em pé. Por fora eu estou sentado, por dentro eu estou em pé. Jumento selvagem, dando coice no pai. Então isso, irmãos, tem que ser tratado desde tenra idade. Né, Abraão, né, inserindo o seu filho, né, nas coisas de Deus e trabalhando para que o amor a Deus viesse à tona. Quero que você perceba isso. Não é à toa que Moisés registrou, né, Abraão, né, fazendo isso em favor do seu filho Isaque. Não é à toa. Isso aqui, irmãos, nas Sagradas Escrituras, não é à toa. Observe isso, irmãos, com atenção, não é à toa. É o Espírito de Deus fazendo com que nós observemos detalhes fundamentais.
para o bom andamento de uma família. Detalhes que não podem passar à nossa vista, passar desapercebido. Abraão fez aquilo que Deus ordenou. Terceiro e último lugar, para finalizar, vamos ler todos juntos? O que Gênesis, de maneira prática, Gênesis 21 tem a nos ensinar? Vamos ler aí? Yahvé e Elohim. Mais uma vez, todos juntos. Yahvé. Abra comigo para Gálatas, capítulo de número 4. Só voltar umas páginas aí de Efésios. Estamos finalizando, irmãos. Um pouquinho mais de paciência, por favor. Percebam aqui, Paulo, ele vai interpretar Gênesis, capítulo de número 21, para mim e para você. Olha o que ele vai dizer. Verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os vossos filhos, os filhos da abandonada, do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguia ao que nascia segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Percebam que o apóstolo Paulo, ele está interpretando aqui para nós, irmãos, essa separação entre 2 irmãos. Há um irmão que perseguia o mais novo. Um era o irmão da carne, outro era o irmão da promessa. Um era filho da escrava, outro era filho da promessa, do milagre de Deus. O que isso significa? Irmãos, todos nós somos seres humanos. Todos nós somos irmãos. Nascemos da mesma forma. Mas, pela graça de Deus, o Evangelho de Jesus chega ao nosso coração. E nós nos convertemos, entregamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos a Jesus. E pela graça de Deus, nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos, irmãos, para sermos filhos da promessa. Nós agora somos filhos de Deus através da cruz de Cristo. Mas nós temos irmãos na carne. E que irmãos na carne são esses? São os ímpios. São aqueles que não se convertem a Deus. São aqueles que não têm o mesmo comportamento, porque eles não têm a mesma ética, eles não têm a mesma palavra, eles não têm o mesmo Deus. O que esses ímpios vão fazer? Irmãos na carne nossa, o que eles vão fazer? Perseguir a mim e a você. Porque nós não temos, irmãos, o mesmo comportamento deles. Porque a nossa família não é igual a deles. Perceba então que Deus, Ele aqui nos ajuda a perceber que nós devemos nos separar dessa sociedade de amizades, de más influências e às vezes, irmãos, até de parentes. Por quê? Porque eles são filhos da escrava. Eles são filhos da carne. E eles querem influenciar a nossa vida. E se nós deixarmos os nossos filhos, que nós, irmãos, ensinamos aqui toda a escola dominical, você é filho da aliança, você é filho da aliança. Nós ensinamos o ano todinho.
Às vezes vamos um final de semana para a casa de familiares descrentes. E lá eles ouvem músicas. E lá eles vão ver coisas. E vai destruir tudo aquilo que durante um ano inteiro foi erguido ouvindo a palavra de Deus. E você ouve a palavra de Deus aqui todo domingo. E você então na segunda-feira você passa a semana toda com ímpios. E os filhos da escrava, eles vão influenciando. E eles vão dizendo: se aproxime mais de nós. Seja como jumento selvagem. Comece a dar coice. E os filhos da escrava começam a querer ensinar os filhos da promessa. E aí nós voltamos para casa dando coice no nosso cônjuge. E aí nós vemos os nossos filhos querendo dar coice nos pais. De onde vem isso? Da má influência que os filhos da carne têm sobre os filhos do Espírito. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, nós já viemos de lá. Irmãos, nós já passamos por isso. Ele vai dizer: se alegrem, porque vocês são filhos da promessa. Se alegrem, não voltem para lá. Paulo estava escrevendo para os Gálatas querendo voltar para a lei. Não voltem para lá. Vocês são filhos da promessa. Então, irmãos, observem o comportamento de vocês. Vejam, Paulo vai dizer, capítulo de número 6, eu sempre falo desse texto, volte comigo para lá. É sempre, irmãos, nós temos que sempre voltar, capítulo de número 6. Olhem comigo, por favor, verso de número 7. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Verso 8. Porque o que semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos amados, há uma separação que Deus fez para nos guardar, os filhos da promessa, dos filhos da carne, dos filhos da escrava. Deus quer que nós, irmãos, nos separemos dessa má influência. Deus não quer filhos como jumentos selvagens. Você não é um jumento. Você não é uma jumenta. Aqui, irmãos, eu estou dizendo, parafraseando, né? Nós não somos incorrigíveis. Nós não somos de dura cerviz. Nós somos tomados pelo Espírito Santo. E nós devemos orar e dizer: Senhor, toma o meu coração, Senhor. Senhor, toma, Senhor, o meu espírito selvagem, de jumento selvagem. Senhor, eu sei que eu sou assim, por natureza, pela carne, mas o teu espírito, Senhor, pode tomar a minha dura cerviz, pode me dar uma nova direção. E a nossa oração é: Senhor, vem me direcionar, vem me ajudar, Senhor, a me quebrantar no teu espírito. E, Senhor, por favor, vem domar os meus maus caminhos, vem domar a minha mau índole. Senhor, vem domar o meu mau temperamento. E, Senhor, faz isso também na minha casa, com a minha esposa. Senhor, faz isso também na minha casa com meu esposo. Vem domar, Senhor, pelo teu espírito, Senhor, e me ajuda não mais ser um jumento, mas ser, Senhor, um cordeiro de Deus. Me ajuda a ser uma ovelha dócil. Senhor, vem com teu espírito, inclinando, Senhor, o meu coração para ser obediente a ti, a tua palavra. Senhor, eu não sou filho mais da carne, eu sou um filho da promessa. Senhor, eu quero viver no espírito. Faça essa oração, meu irmão. Peça que Deus interaja no coração do seu cônjuge, dos seus filhos, para que seja assim, para que sejamos uma ovelha de Cristo, levados para o seu redil. As suas ovelhas ouvem a sua voz, e que nós sejamos dóceis para sermos irmãos mais úteis no reino de Deus. Deus não lhe chamou para ser um jumento selvagem. Deus não quer que nossos filhos sejam jumentos selvagens. Ele quer que nós sejamos cordeiros, ovelhas mansas, que ouçam a sua voz e andem nos seus caminhos.
Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor. Peça a Ele força, ajuda para andar nos seus caminhos. Vamos orar.